Amém, irmãos? Amém. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos inclinar nossa cabeça, fechar nossos olhos, vamos orar pela palavra. Pai amado, nós te pedimos misericórdia, te pedimos que abra o nosso coração para que a gente possa entender esta palavra, que teu Espírito testifique com o nosso Espírito e nos faça entender, abra o nosso entendimento para a gente entender o que o Senhor quer nos dizer esta manhã. Pai, que teu santo nome seja glorificado em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Mateus capítulo 10, versículo 28. E não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tem mais antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Até aí, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, hoje em dia as pessoas temem coisas que podem até matar o corpo, mas não podem destruir a alma. Hoje as pessoas se lançam em coisas que não vão levar a Deus. As pessoas buscam coisas pensando que estar com Deus, que é a vontade de Deus, mas não é, irmãos. Temem pessoas, temem o sistema que está sobre este mundo, temem muitas vezes uma enfermidade, como nós vimos aí, essa doença que alastrou o mundo, e ainda está aí, diminuiu, mas ainda tem. Então as pessoas têm medo dessas coisas, de sofrer do coração, de pegar uma enfermidade, de ser assaltado. As pessoas temem algo que podem matar o corpo. Muitas vezes vão deixar em cima de uma cama, vão deixar inválido. Mas as pessoas estão perdendo a noção que tem um Deus que pode matar o corpo e a alma. Este Deus, irmãos, pode lançar o teu corpo e a tua alma na perdição eterna, no inferno, no Sheol, o mundo dos mortos. E ali a palavra de Deus diz que ali é a segunda morte, a morte da alma. E esta morte é para a eternidade. Para a eternidade, não tem mais volta. Aquela alma que for lançada ao Sheol, à sepultura, não tem mais volta. Ele não tem mais como voltar, porque ele fez a escolha dele. Ele escolheu o que ele quis, pois Deus dá duas possibilidades: ou é a sua presença, que é a sua glória, o céu para onde nós estamos caminhando, e tem aquele lugar, a perdição, o mundo dos mortos, o Sheol, a sepultura, o inferno. E ali, irmãos, você tem duas possibilidades, mas Deus, que é rico em misericórdia, sempre lhe dá a oportunidade de arrependimento. Os ímpios não podem dizer que Deus não se manifestou a eles, pois a palavra de Deus diz que ninguém será tirado como inocente. Por que Deus fala isso? Porque tudo que há neste mundo fala de Deus. Um passarinho que chega ali e canta na sua janela, ele fala de Deus, porque quem criou aquele ser? Foi o homem? Foi alguma forma genética? Uma explosão que houve no espaço e se criou tudo? Assim como o homem diz? Não, ali teve uma mão que construiu aquilo e fez aquela perfeição. Então, a natureza que nós vemos hoje aí é obras da mão de Deus, foi Deus que fez. Então, tudo fala de Deus, tudo mostra que há um Criador,
tudo explica que há alguém por detrás. Então Deus diz que não será tirado ninguém como inocente. Aquela alma que for lançada à perdição não será inocente, porque ele teve a possibilidade de conhecer a verdade. Quem sabe um dia ele ouviu um pregador falando de Cristo, ou alguém bateu na sua porta e falou que Jesus é bom, Jesus salva, mas essa pessoa às vezes não deu interesse, o ouvido se fechou a essas palavras. Ele ouviu um testemunho, quem sabe, mas ele não creu, pela sua incredulidade, pela dureza do coração. Ontem a gente falou que Deus que veio sobre a gente, tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne, que é sensível a Ele. E muitas dessas pessoas hoje em dia têm um coração de pedra, que não entra a palavra de Deus, porque a incredulidade, a falta de fé. Porque ao momento dessa pessoa se arrepender, Deus irá mostrar a sua maravilha a ele. Deus irá permitir Cristo vir sobre a vida dele. Então, irmãos, todos estão tendo a oportunidade de conhecer a verdade. E aqui na palavra de Deus, Deus diz: não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Uma pessoa que morre aí com enfermidade, ou tem um acidente, ou sofre um assalto, em consequência morre, ele pode matar o corpo, mas a alma, essa pessoa que fez isso, ou um acidente, ou enfermidade, não pode matar a alma. Ele não tem como matar a alma. Uma pessoa ali é assaltada e reage ao assalto, e ali aquele meliante atira e mata aquela pessoa. Ele matou o corpo, mas a alma ele não tem poder de matar. Então Deus disse: não tem mais essas coisas, não fique com medo, mas temai aquele que pode matar o corpo e a alma, e tem poder e autoridade de lançar ao inferno. É esse que a gente tem que ter medo, é esse que a gente tem que ter temor e tremor de Deus, irmãos, de Deus, e pode lançar o corpo e a alma ao inferno. Ele tem poder e autoridade para isso. E muitas vezes as pessoas não temem Deus, não sabem que eles estão em ponto de se precipitar no abismo. Eles não têm temor de Deus, eles não se arrependem, eles não param para analisar que eu estou longe de Deus, eu tenho que conhecer este Deus. Eles não têm essa percepção, irmãos, estão mortos sem o Espírito de Deus. Em Apocalipse 20, irmãos, João relata que vai acontecer algo em um dia. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, somente o Pai que sabe o dia e a hora do que vai acontecer essas coisas. E eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, cuja face da terra e o céu fugiram, e não se acharam lugar para ele. Eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outros livros foram abertos, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e eles foram julgados, cada homem de acordo com a sua obra. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos,
estas palavras muitas igrejas não querem mais pregar, porque é palavra que não vai agradar o seu coração, não vai amaciar o seu ego. São palavras que fazem você analisar como está a sua vida, como eu estou andando aqui nesta terra, pois agora eu conheço Cristo, pois agora eu tenho o nome dele sobre mim. O que eu estou fazendo? Pois nós não estamos escapos disso, não, irmãos, de serem julgados e lançados ao inferno. Porque, se você lembra, o Senhor Jesus disse que muitos chegarão diante dele e disse: Senhor, eu profetizei em seu nome, eu expulsei demônios, eu curei pessoas em seu nome. E o que é que o Senhor diz? Apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Eu não sei quem é você. Vamos se dizer, uma pessoa que tem 50, 60 anos de cristão, mas o seu coração não é de Deus, mas ele acha que ele é um cristão, porque eu estou na igreja todo dia, eu dou o dízimo, eu louvo, eu prego, eu coloquei a mão naquele irmão, você viu? O irmão foi curado, eu expulsei aquele demônio, eu preguei a palavra. Mas o que é que importa? O coração está longe de Deus. Irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos, que nós possamos ser crentes dentro da igreja, mas desviados de Deus, com o coração longe de Deus. A gente tem que ficar atento a isso. E pode-se haver que um de nós possa se chegar diante do trono e o Senhor dizer: ó, eu não te conheço, eu não sei quem é você. Quem é você? Eu não sei. E os nossos nomes, irmãos, não está no livro da vida. Pode acontecer, irmãos. Esta palavra é para aquele que não conhece a Cristo e para aqueles principalmente que conhecem o Senhor. Porque a nossa vida, se não fala de Cristo, estamos perdidos. Estamos aqui dentro, ó, se enganando as pessoas e sendo enganado, porque meu coração está longe do Senhor. Eu posso dar o dízimo, pega metade do meu dinheiro aqui, ó, na igreja. Eu posso dar cesta básica, eu posso agradar os irmãos, mas o meu coração está longe de Deus. Eu posso estar, irmãos, se aliando a coisas que não é de Deus, e às vezes eu nem sei, eu nem percebo, porque o pecado já me invadiu e não me deixa ser mais sensível à palavra de Deus. Aí muitas vezes a gente fala uma coisa, mas o irmão não quer ouvir. Irmão, é esse caminho aqui, mas o irmão vai por lá. Irmão, é carne. O irmão perdeu a sensibilidade. O Espírito Santo não toca mais nele. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, aqui o apóstolo Paulo chama atenção aos coríntios: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem abusadores de si mesmo, como os homens do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiços, nem os bêbados, nem os defamadores, nem os extorquiadores herdarão o reino de Deus. Paulo chama atenção, irmãos, porque muitas vezes a gente pode estar fazendo essas coisas e não está nem percebendo, mas Paulo diz que esses serão expulsos do reino de Deus e serão lançados ao inferno, irmãos. Isso, irmãos, é para nós ficarmos atentos, irmãos, atentos, com os olhos atentos, com os ouvidos atentos para a palavra de Deus, pois a gente pode estar fazendo coisas erradas, irmãos. Nós não estamos fora disso, não, irmãos. Nós fazemos parte disso também, irmãos.
Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, nós fazemos parte também. Aqui em Apocalipse 21:8, aqui fala quase a mesma coisa. 21:8. Mas os medrosos, os incrédulos e os abomináveis e assassinos, os devassos, os feiticeiros e os idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Lembra que lá em Mateus 10:28 falou que não tem mais quem mata o corpo, mas tem mais quem mata o corpo e a alma. É a segunda morte, a morte da alma, quando é lançada ao inferno. E nós se lembramos de quê? De Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, que fala o quê? Do rico e de Lázaro. Nós lembramos, irmãos, que o rico vivia uma vida esbanjada nas riquezas, em tudo que ele tinha ali, uma vida maravilhosa, tudo em suas mãos. Mas este homem não tinha uma vida com Deus. Este homem não era rico para com Deus. Mas ao contrário, Lázaro tinha uma vida apertada, doída, sofrida. Mas Lázaro tinha uma ligação com Deus, irmãos. Lázaro era ligado com Deus, tinha comunhão com Deus. E a palavra diz que estes dois são chamados, tanto Lázaro como o rico. E a palavra confirma que Lázaro acorda no seio de Abraão, que os anjos vêm tomar Lázaro para levar aos céus. E quando ele se desperta, ele está no seio de Abraão. E a palavra diz que o rico, quando abre os olhos, se encontra em um tormento, em um lugar que Mateus 8:12 fala que ali há escuridão, pranto e ranger de dentes. Em Marcos 9:43 e 44 fala que o verme não morre e o fogo não se apaga. E o rico se encontra naquele lugar em tormento. E a palavra diz que ele olha acima e vê Lázaro e Abraão juntos. E ele diz: Pai Abraão, ordena Lázaro que molhe a ponta do dedo e pingue uma gota em minha língua, para que eu me refresque aqui neste calor, neste lugar. Você pode entender que como uma gota de água vai saciar uma pessoa com sede? Não tem como. Mas aquele homem estava num desespero tão grande que ele, na mente dele, calculou que uma gota seria o suficiente para sanar aquela dor. Imagine como esse homem estava, de pedir uma gota de água para saciar a sua sede. Mas Abraão diz o que a ele? Entre mim e você há um grande abismo, e quem está lá não pode vir para cá, e quem está aqui não pode ir para lá. Irmãos, há uma separação, irmãos. Jesus conta essa história para relatar o que vai se acontecer após a morte. É uma parábola. A parábola é uma história que conta algo sério, algo que vai acontecer. E Jesus traz isso como história, mas ali ele fala a verdade do que se acontece após a morte. E nós sabemos que só há um que pode nos dar vida, e vida com abundância. Só um que pode nos dar a ressurreição e a vida, e esse é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem Lázaro servia e serve, porque ele está vivo. Mas o rico, irmãos, estava em tormento, porque não tinha espaço na vida dele para Deus. Ele vivia nesta vida
cheio de riqueza, de bens, e não se atentava que o que é que vai acontecer quando eu morrer? Será que lá no céu vou estar nessa riqueza também? O que é que vai acontecer? Ele não se atentava para isso, porque o mundo tomou aquele homem e transformou a sua mente em uma pedra. O seu coração era uma pedra e não tinha possibilidade de ouvir a palavra, de ser sensível às coisas de Deus. Assim, irmãos, muito hoje virou uma pedra. O coração é pedra. Muito hoje vem à igreja, se converte, mas não quer viver a palavra. Anda nas mesmas práticas de antigamente, enganando, mentindo, se prostituindo. Nós sabemos que a prostituição não é só o ato. Jesus disse que é o fato de passar uma mulher e você desejar em seu coração, você já pecou, você já cometeu um pecado. Imagine quantas e quantos irmãos estão nessa situação e eles não sabem o risco que está correndo de ser lançado ao inferno, de ter a segunda morte, que é a morte da alma. Irmãos, e ali o rico naquele tormento, o que é que ele faz? E nós lembramos que no inferno nós vamos ter a nossa mente, não vai ser mudada não, irmãos. Nós vamos pensar o que nós estamos pensando aqui. A mente que a gente tem aqui vai ser lançada tudo lá. E o que é que o rico faz? Pai Abraão, manda Lázaro ir na casa dos meus irmãos, porque eu tenho mais 5 irmãos e eu não quero que eles venham para aqui. Ele estava no inferno, mas estava lembrando da família dele. Isso nos lembra o quê? Que lá nós vamos ter a lembrança de tudo. Tudo irá passar em nossa mente. Os momentos que você teve a oportunidade de se converter e não quis. Aquela irmãzinha que chegou a você, lhe deu uma palavra e você rejeitou. Os conselhos que foram lançados e você não quis ouvir. Lá o tormento irá também, irmãos, esmagar a sua mente. E você vai lembrar toda hora da possibilidade que você tinha para não ir para aquele lugar, mas você não quis. Isso vai estar lembrando continuamente, porque o inferno, o sofrimento é eterno, não acaba. E ali ele lembra dos irmãos. Manda Lázaro lá na casa dele, para que ele fale aos meus irmãos para eles não virem para cá. Mas Abraão disse que não tem possibilidade de Lázaro retornar. Não tem possibilidade. Mas ele diz algo importante. Lá tem Moisés e os profetas. O que é que ele fala ali, Moisés e os profetas? Ele fala de quê? A palavra de Deus está lá. Ouçam a palavra de Deus, creiam na palavra, se convertam, se arrependam e se lancem a palavra de Deus. Isso é algo importante para a gente, irmãos. Abraão diz ao rico, Moisés e os profetas. Moisés e os profetas já morreram, está na glória de nosso Deus, mas aqui na terra eles deixaram a palavra de Deus. Glória a Deus. Então todo aquele que não crê nestas palavras será lançado no lago de fogo, que foi preparado para o diabo e seus demônios, onde ali está a besta e o falso profeta, e todos aqueles que acompanham eles. Todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus, irmãos. O inferno não foi feito para as pessoas, foi para o diabo e seus demônios, o falso profeta e a besta. Mas aqueles que não obedecerem à palavra de Deus, aqueles que não crerem, serão lançados também, irmãos. Então Deus dá possibilidade a todo momento da gente se arrepender, irmãos. Mesmo a gente na igreja, irmãos. Porque ao fato de eu odiar o meu irmão, eu estou sendo contra a palavra, eu estou sendo desobediente. Ao fato de eu não ver a necessidade do meu irmão ir lá acudir o meu irmão, eu não estou amando o meu irmão. Eu estou sempre falando isso aqui aos irmãos, porque você pode estar aqui sentado e odiando o seu irmão do lado.
tendo algo contra seu irmão, e isso apodrece seu coração. E quando você chegar ao trono de Deus, que Ele vê tudo, sabe de tudo, e que a palavra diz que nós vamos ser julgados pela nossa obra, pelo que a gente faz, pelo que a gente pensa, pelas coisas que a gente é. Você pode estar aqui me enganando, bonito, lindo, é um crente, mas a Deus ninguém engana não, irmãos. Ele contempla tudo com olho de fogo, tudo. Em Salmos 9:17, ali fala que os perversos, os ímpios e todas as nações que rejeitam a Deus serão lançados no inferno. Serão lançados. Então, irmãos, o que é que eu tenho que fazer? Qual é o propósito que eu tenho que fazer para que eu não possa ser lançado neste lugar de tormento? Mesmo na igreja, mesmo eu aqui todo dia, dando dízimo, varrendo a igreja, arrumando, mostrando a outros irmãos que eu sou crente, mas lá dentro eu estou podre. O que é que eu tenho que fazer? Mateus 11:28-30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Qual é o remédio, irmão, se você tem que tomar? Esse remédio é para a eternidade. Jesus Cristo, a sua vida em Cristo, completamente nele. Se aquelas pessoas te odeiam, não gostam de você, você tem que amar. Você tem que amar. Porque você tem que mostrar quem é você. Você tem que mostrar quem é que está na sua vida. Não importa, irmãos, se as pessoas te odeiam. Não importa se as pessoas te falam mal. Não importa. O que importa é o que sai de você. O que importa é o que você mostra para as pessoas. O que importa é isso. O que importa é as suas obras glorificam o nome de Deus. Você pode perder todos os seus bens por uma pessoa má que entre na sua vida, destrua a sua vida, tome todos os seus bens, mas você tem que amá-lo. Quando você vê esta pessoa, você tem que pedir perdão. Eu te perdoo. E o perdão não é de boca não, irmãos, é de coração. E quando você perdoa, você não tem mais mágoa nenhuma. A mágoa acabou, apagou da sua vida. É assim, irmãos, que nós vamos ter a segurança que não vamos ser lançados no inferno. Se a nossa vida estiver completamente em Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Isso aqui é importante, irmãos. E aprendei de mim. Aprendei de Cristo, irmãos, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, irmãos. Nossa vida em Cristo, irmãos, nossa vida completamente no Senhor e Salvador Jesus Cristo, não tem outro caminho, irmãos, não tem outra forma, outra prática, não existe. Se a sua vida não estiver em Cristo, você está perdido. Você está perdido, está lançado ao lago de fogo, precipitando ao lago de fogo, e às vezes você nem sabe, cego, enganado e caminhando cada dia mais ao lago de fogo. João 3,16 é o versículo que eu acho mais importante da Bíblia, irmãos. Todos são eficazes, todos são bons, mas este daqui nos mostra o quanto Deus nos amou, irmãos. Esse aqui mostra o caráter de Deus, quem é Deus. E isso aqui mostra o que Deus quer de cada um de nós.
o amor que Ele sente por nós. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos deu Cristo, irmãos. Temos Jesus hoje em nossa vida, porque Deus permitiu, irmão. Ontem eu falei sobre isso aqui. Deus permitiu que a gente conhecesse a Cristo. Temos a salvação. Não deixe ninguém lhe enganar dizendo que você não é salvo. Não, você tem que lutar, você tem que subir no monte, você tem que jejuar, você tem que batalhar para ganhar salvação. É mentira, irmãos. Se você é um cristão e sua vida mostra de quem você já é salvo. Porque a salvação não depende de mim nem de você, e nem de obras. A salvação é dom de Deus, é Deus que dá, é Ele que dá, irmãos. Nós não podemos fazer nada para ganhar isso. Ele veio sobre nossa vida e nos deu a salvação, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele, através de Cristo, que o mundo tem salvação, irmãos. Não podemos fazer nada para ter salvação, só Jesus, só Ele pode dar. E aqui diz, irmãos, quem crê nele não é condenado. Olha a importância, irmãos. Quem crê em Cristo, você não crê no Cristo? Você não entregou a sua vida ao Senhor? O seu coração hoje não é de Cristo? Então você não entra em condenação. Nós vamos estar lá de pé, ao lado do trono de Deus, vendo as pessoas serem condenadas. Todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, todas as nações que não quiseram ouvir a palavra de Deus, nós vamos ser testemunhas lá naquele grande dia, irmãos. E não entraremos em condenação, porque o sangue de Cristo está sobre nós. Hoje somos filhos e filhas de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Eu não criei, eu não acreditei, eu rejeitei. Esse já está condenado, irmãos. Já está se precipitando ao abismo, no lago de fogo, ao Sheol, à sepultura, o mundo dos mortos, ao fato de ele não crer em Cristo. E isso aqui, irmãos, é aplicado para os ímpios e aplicado a nós, principalmente a nós, porque nós foi revelada a palavra de Deus. Então como eu vou andar errado, que agora eu conheço a palavra, que agora Cristo está sobre a minha vida? Como eu vou mentir, irmãos? Como eu vou enganar? Como eu vou falar mal de um irmão? Como eu não vou amar o meu irmão? Como eu não vou me dedicar à igreja? Está aqui reunido, adorando o Deus que me deu a salvação. Como eu vou fazer isso? Não consigo. Eu não consigo mais, porque eu creio em Cristo. Glória a Deus. Porque Ele está em minha vida. Ele é o meu Senhor. E eu não posso desagradar ao meu Senhor. Em Mateus, Jesus fala algo importante. Ele diz que nos chama de amigo, porque o amigo é revelado as coisas que o Pai deu a ele. O servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo sabe de tudo quanto ele tem aprendido, quanto ele tem tido de Deus. Então ele nos diz, não vos chamamos mais de servos, mas sim de amigos, porque o amigo sabe o que o outro amigo tem, porque o amigo sabe o que foi revelado a Cristo. E o que foi revelado a Cristo? A sua palavra. Se nós hoje conhecemos a palavra de Deus, porque ela foi revelada a nós, porque nós passamos de servos para ser amigos de Deus. É por isso que Ele abriu um conhecimento a gente, porque Ele nos chama de amigo.
E lá em Êxodo, em Gênesis, ali fala de um homem que foi chamado de amigo, Enoque. A palavra diz que Enoque andava com Deus, e assim Deus o chamava de amigo. Deus tinha uma ligação tão grande com Enoque, que Deus tira ele da terra. Ele é transladado para os céus, devido à ligação deste homem com Deus. Então é isso que muitas vezes falta ao cristão hoje em dia: ter amizade com Deus, ter laços com Deus, estar junto com Deus. É isso que muitas vezes falta a gente. A gente olhar para as situações e não crer que meu amigo pode resolver. Glórias. E não crer que eu posso ser curado. Aleluia, Jesus. E não crer que aquela situação possa se desfazer e Deus mandar algo e me dar uma bonança. Muitas vezes falta incredulidade a gente, irmãos, a falta de fé. Então que esta manhã você renove a sua fé, renove, modifique a sua fé para uma fé fervorosa. Não importa a situação que você está passando, você é mais do que vencedor. Você pode morrer a qualquer momento, mas você está salvo. Ninguém pode tirar isso de você. É por isso que Paulo diz: eu sou mais do que vencedor. Porque pode vir qualquer situação à minha vida, mas a minha salvação está guardada em Cristo. A minha salvação Ele me deu. Então não importa o que eu passe aqui, isso aqui não vai tocar em meu coração, não vai me deixar triste, abatido, não. Porque eu tenho algo a mais, algo que é muito maior, é estar com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.